Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 23 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os ucranianos atingiram ontem um posto de comando e controle russo aqui na região de Kherson, mais um baque na defesa russa aqui na margem esquerda do rio de Dnipro, né? E, além disso, também aqui em Tokmak atingiu um grupo de russos que estava por aqui e acabou matando um jornalista, mas é aquele jornalista que é blogger militar russo, propagandista mesmo. O cara estava vestido como militar na ocasião, inclusive, né? Os russos estão chorando isso, evidentemente, mas o cara estava aqui fazendo reportagem em Orihiv. Para você ver, ele teve que ser levado para Tokmak, para o hospital, e depois acabou morrendo, né? Na linha de frente, os russos continuam tentando avançar aqui em Avdiivka, mas no final das contas não avançaram absolutamente nada de ontem para hoje e tiveram mais de 1000 tropas russas mortas aqui na região de Avdiivka, né? Via de regra, na linha de frente não teve nenhuma alteração de ontem para hoje. Vocês sabem, estamos na temporada da lama lá na Ucrânia, muito difícil qualquer movimento nesse momento, né? Os conflitos continuam, os ataques continuam de todos os lados, mas avanço mesmo teve muito pouco, né? Porém, a gente teve um dia muito cheio na parte diplomática. Primeiro, o Putin participou do G20, né, virtualmente, sem sair da Rússia, ele não tem coragem de sair de lá, e falou que, não temos que resolver o problema da Ucrânia. Não, o Putin, o problema da Ucrânia chama-se Rússia, é só vocês saírem do território da Ucrânia que o problema já está resolvido. Um absurdo essa fala do Putin, nós vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o partido que ganhou na Holanda, que infelizmente é um partido contrário à Ucrânia, favorável à Rússia, mais um Orbán na Europa, porém, o Parlamento Europeu reagiu a essa vitória e, no final das contas, acabou derrubando a capacidade de veto dos países individuais dentro da comunidade europeia, né? Então, por exemplo, o próprio Orbán aqui da Hungria, que ficava segurando apoio para a Ucrânia vindo da Europa, porque ele tinha esse poder de veto, como os países todos da comunidade europeia tinham poder de veto, esse poder de veto acabou de cair. Não vai ter mais poder de veto países individuais, é maioria de 2/3. Então, se tiver a maioria de 2/3 votando a favor, a ajuda vai acontecer, e isso torna a situação toda menos complicada um pouco. Evidentemente que é ruim, né, a Hungria, agora a Eslováquia também, e a Holanda estarem com presidentes ou partidos aliados aos russos, mas não é algo que vai impedir a ajuda à Ucrânia mais nesse contexto, né? Vamos falar também sobre a situação aqui na fronteira com a Polônia, que tem um pessoal fazendo protesto ali, impedindo a passagem de caminhões para a Ucrânia, e sobre 2 propagandistas russos, o Jackson Hinckley e o Nick Fuentes, que estão se degladiando no Twitter e com isso revelando um monte de coisa sobre como funciona o apoio russo para esses bloggers lá nos Estados Unidos. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por STF, deu 24 horas para sugerir essa notícia, Vaporizador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, então teve um pequeno ataque com drones Shahid. 2 drones foram derrubados na região de Zaporizhia, não teve nenhum dano significativo disso. Uma planta de energia elétrica, uma termoelétrica russa, explodiu na cidade de Lipicarino, próximo de Moscou. Teve um grande blackout na região, na cidade, na própria cidade de Moscou também. Não se sabe se a Ucrânia teve alguma coisa a ver com isso ou não, se teve alguma sabotagem, algum drone, alguma coisa. O fato é que a usina teve uma grande explosão e tem um grande blackout ali na região, né? Aconteceu um ataque ucraniano contra um grupamento de tropas russas ali na região, perto de Novoprokopivka, bem na linha de frente. Isso acabou atingindo um propagandista russo chamado Boris Maksudov. O propagandista russo é esse cara aqui, ó. Olha só como é que ele estava vestido. Tá vestido como um soldado. Estava no meio de soldados, vestido como soldado.
não estava usando identificação de imprensa nem nada. Isso é típico dos russos, né? É o que eu falo para vocês, a mesma coisa acontece lá na faixa de Gaza. Todo mundo vira jornalista, porque na verdade hoje em dia, se você tem um celular, você pode ser um jornalista, você está gravando a situação. Então, quando o cara é atingido, eles chamam ele de jornalista e coisa e tal. Esse caso aqui não é assim. Esse cara, ele é realmente um propagandista russo, aparece na televisão lá e faz muita propaganda, né? Mas ele estava vestido como um soldado sem nenhuma identificação de televisão, de reportagem, no meio de soldados, na linha de frente, acabou levando sendo atingido, né? E o curioso é isso daqui, ó. O primeiro aviso que saiu lá na RIA Novosti foi Forças Armadas Ucranianas lançaram ataque de drone a um grupo de jornalistas russos. Não, era um grupo de soldados russos que tinha jornalista dentro, que estavam preparando material sobre bombardeios na região de Zaporizhia. O correspondente da Rússia 24, o Boris Maksudov, recebeu ataques, fragmentos, e foi evacuado. Não há risco de vida, segundo diz o reporte do Ministério da Defesa, né? Aí pouco depois saiu a notícia. O Boris Maksudov morreu depois de ser atingido junto com um grupo de jornalistas que estaria investigando o bombardeio ucraniano em vilarejos de Zaporizhia, né? O ataque teria acontecido no dia 22 de novembro, ontem, e disseram que ele estava bem, coisa e tal, e no final das contas ele morreu. Ou seja, é típico dos russos isso, da notícia boa, não querer piorar a situação. E aí até tem essa reclamação aqui no blogger lá, nos bloggers russos, falando justamente sobre isso daqui, né? Que sobre o Boris Maksudov, eles mentiram para nós claramente ontem para cobrir suas carreiras. Eles mentiram que era apenas um ferimento leve no braço e na perna, mas de fato isso acabou que houve fraturas abertas nos membros, dedos torcidos, a pessoa estava uma confusão danada, né? Foi um projétil que explodiu debaixo do pé dele. Mentir para quê? Uma tragédia aconteceu, o inimigo jogou munição num grupo de jornalistas. Por que mentir nesse caso? Vocês esperavam que isso fosse resolvido durante a noite? Vários dedos não crescem de novo. Fraturas abertas seriam mais leves e coisa e tal. Como que isso seria adequado, né? Ele foi mantido no hospital em Tokmak até a noite. E aí então tentaram transportar ele para Jankoy, que é lá na Crimeia, que seria um hospital melhor, né, mais afastado da linha de frente. E depois dessa mentira, eu não acredito em mais nada do que eles dizem. Eu vou me salvar. Não vou mais aparecer na linha de frente em hospitais, porque no final das contas não dá para garantir isso. Por que eles não mandaram um helicóptero logo, né? Se não era transportável, por que conseguiram transportar ele no final do dia, né, na noite, né? Ou seja, o problema é esse, o pessoal não quis falar a verdade, que ele estava muito ferido, tentaram esconder, dizendo que era só um ferimentozinho leve, acabou que o pessoal não mandou seguro, não mandou um socorro rápido para o cara acabou morto pela mentira russa. Tivesse sido avisado que o caso era grave, que ele tinha perdido dedos, que ele tinha fraturas expostas, o pessoal iria mandar um helicóptero, iria mandar alguma coisa e resolver a situação. O cara provavelmente teria vivo. Morto pela mentira russa. Esse daqui foi um outro caso que os ucranianos bombardearam um posto de comando das forças russas ali perto das dunas de Oleshk, né? A posição é bem aqui, ó, Obrivka, nessa cidadezinha aqui, perto aqui das dunas de Oleshk, né? É justamente um dos postos de controle que ajudava os russos aqui na tentativa deles, até agora sem sucesso, de retomar Krink, né, na margem esquerda aqui do rio de Dnipro, né? Tá aqui a posição exata, aqui, ó, a artilharia de longo alcance ucraniana atingiu com drones e JDAMs uma grande concentração de pessoal e veículos armados das forças russas em Obrivka. É justamente esse caso aqui. Dá para ver ali onde estavam as forças russas na região, sofreram bastante com isso daqui. Dá para ver que tem postos de comando e controle, tem antenas de comunicação, tinha um monte de coisa aqui e um monte de coisa foi atingido, né? E aqui a comunicação oficial dos ucranianos que atingiram mesmo aquilo ali, que destruíram um monte de equipamento.
Ainda não tem uma descrição exatamente do que foi destruído, o que não foi, mas foi um sucesso aqui esse ataque. Foi principalmente com bombas guiadas aéreas, né? Bom, e falando sobre a situação aqui no rio de Dnipro, o Alexander X, ele faz uma avaliação aqui e ele fala uma coisa curiosa, né? Ele diz aqui, ó, existem notícias positivas sobre o fortalecimento dessas brigadas ucranianas, dessas cabeças de ponte ucranianas, né? Ou seja, ele tem uma novidade boa, né? Porém, isso não pode ser compartilhado devido à segurança operacional, ou seja, ele não pode falar qual é a novidade boa que eles têm ali, porque, né, estamos em OPSEC, isso poderia ajudar o inimigo. Mas o que ele está dizendo é que a cabeça de ponte foi reforçada. O que pode ser dito, porém, é que houve a rotação de tropas ucranianas ali naquela região, né? Ou seja, isso foi feito, e tropas novas com reforços foram trazidas ali para a região. Então o que ele está dizendo é que nessas cabeças de ponte todas aqui, né, a gente sabe que tem um monte aqui, tem aqui em Krink, tem aqui em Poima, em Pichanivka, tem em Pidstepny, tem aqui em Olesk, tem em Holopristan, um monte de cabeças de ponte ucranianas aqui, e elas foram reforçadas, trocaram as tropas. Isso é uma coisa muito importante de ser feito, né? Aí ele fala aqui o que está acontecendo aqui, as análises. O que ele fala de análise aqui é basicamente o que a gente já falou, que a grande história aqui, ó, é que, na verdade, deixa eu mostrar no desenho dele mesmo, é que essas áreas amarelas aqui são áreas impassáveis, porque são desertos, são grandes areões que tem aqui, não tem estrada, não tem nada, então essa área toda aqui acaba sendo atendida apenas por uma estrada, pela M14, e se os ucranianos conseguirem cortar a M14 nesses pontos aqui, basicamente fica impossível para os russos manterem essa região, seria muito fácil os ucranianos dominarem essa região toda aqui. Uma vez feito isso, os ucranianos teriam aí sim um espaço operacional grande para transportar material para cá, para fazer uma ponte de verdade, né, uma ponte, um pontão temporário mais grande sobre todo o rio, transportar suprimentos à vontade, e aí sim preparar daqui uma retomada do sul de Kherson, né? Então ele está falando aqui sobre isso, fala que os ucranianos estão usando muita aviação, bombardeando Krink e fazendo assaltos por unidades pelo solo, mas as unidades do solo não têm conseguido nenhum sucesso. Os ucranianos têm usado HIMARS e Jeidan também para atingir quartéis russos e pontos de concentração de tropas. Os drones ucranianos têm feito uma grande diferença nessa história. Então isso aqui a gente não tem nenhuma novidade. O que ele tem de novidade nessa história aqui é o que ele não fala, né? Que tem uma boa notícia em termos de fortalecimento das posições nas cabeças de ponte, mas ele não pode dizer ainda o que é. Será que realmente é aquilo que o Raibar falou alguns dias atrás, que tem pontes já sobre o rio Konka e o rio Krink, né? Ou seja, os ucranianos já fizeram algumas pontes temporárias ali na região. Aqui na região de Krink, né, tem o rio Krink, esse rio aqui mais próximo da cidade, e tem o rio Konka, que é esse daqui. Isso aqui tudo é braço do rio de Dnipro, tá? Não é um rio por si só. Ele começa, é um desvio do rio de Dnipro, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma é um obstáculo, né? Para você transportar munição e mantimentos aqui para Krink, você tem que atravessar esses rios. Existe uma pontezinha aqui nessa região aqui, no rio Krink. O rio Konka não tem essa ponte, né? Talvez eles tenham conseguido fazer uma ponte aqui, isso esteja mais fácil para transportar, né? Você pode imaginar uma situação em que os ucranianos ainda têm que atravessar a parte principal do rio de Dnipro aqui, mas daqui até a cidade em si já tem uma estrada que eles conseguem seguir com pontões e coisa e tal. Realmente isso acelera o processo de abastecimento. Mas a gente não sabe se é isso, né? Ele está dizendo aqui que não pode dizer devido ao OPSEC. O Military Lab aqui fala sobre a diferença entre as ofensivas de Robotnik e de Avdiivka nos 43 dias que elas estão acontecendo, e que na verdade a Ucrânia acabou ganhando mais território do que a Rússia nesse meio tempo, né? Isso não quer dizer muita coisa, porque essa medida de território puro não quer dizer nada, né? Se o território que você ganha é uma colina, um lugar alto que te dá uma vantagem estratégica, vale muito mais do que a mesma área numa posição baixa, mas de qualquer forma mostrando que teve mudança aí significativa nos últimos meses. Agora, de ontem para hoje não teve nada. Aqui mostra os russos sendo destruídos ali em Avdiivka.
teve mais ataque russo em Avdiivka de ontem para hoje, mais um monte de russos mortos. Aqui um monte de tanques e munição cluster atingindo os russos ali em Avdiivka. E sobre isso, o PJ Geek aqui, que é um soldado ucraniano, ele está fazendo um rage aqui, reclamando do seguinte, tá? Tem um monte de gente discutindo qual que é a melhor munição fragmentante, né? Porque os russos usam também munição fragmentante contra os ucranianos, né? E o consenso geral é que a munição ocidental é melhor do que a munição russa. Ela tem uma efetividade melhor, mas... E o problema que ele coloca é que os russos têm munição à vontade, fragmentante, e os ucranianos estão tendo que economizar a munição fragmentante, então nesse sentido não adianta ser melhor do que a outra, né? Aí essa é a conclusão da thread dele aqui, né? Agora, de qualquer forma, os russos estão se ferrando lá em Avdiivka, muito russo morto. O Julian Hopke é um repórter alemão, ele é até meio russete ele, tá? Mas ele fala aqui que, olha só, a quantidade de russos mortos ali em Avdiivka é única. Ele conversou com um oficial ucraniano que disse que a razão de morte entre russos e ucranianos desde o início de outubro é 20-1 em favor dos ucranianos. É ainda maior do que em Bakhmut, ele disse, né? Apesar disso, admitiu que houve alguns avanços russos ali naquela região, mas a um custo muito alto, né? E de fato, se você olhar aqui, 1.130 russos morreram de ontem para hoje. Embora esse número aqui se refira a toda a linha de frente lá na guerra, o ponto onde tem maior concentração, maior luta é justamente ali em Avdiivka, e os russos estão morrendo em grande quantidade, né? Então, mais um ataque russo de ontem para hoje, só que no final das contas é isso, né? Olha aqui o que diz o Polé Volant. Não teve nenhuma grande mudança de ontem para hoje, nem vou fazer mapa. Pode olhar o mapa de ontem para qualquer coisa. Ou seja, é curioso isso, né? É o caso daquele... Eu li o livro, eu não vi o filme ainda, Nada de Novo no Front, né? O livro é um relato em primeira pessoa da guerra, né? Então com todas as atrocidades, todas as brutalidades da guerra, e no final o cara que está escrevendo o livro, supostamente, né, morre, né? E no dia que ele morre, a notícia é Nada de Novo no Front. É dessas contradições da guerra. Se você parar para pensar, não tem nada de novo no front, mas tem 1.130 famílias russas que perderam o pai, perderam o irmão, a pessoa morreu, né? Enfim, mas não tem nada de novo no front, não. Mas é isso daí, infelizmente, né? Estudo para Estudo da Guerra fala aqui sobre um discurso do Putin lá no G20, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas o Putin falou um monte de asneira, falou, não, que temos que acabar com a tragédia na Ucrânia e não sei o que é lá. Ou seja, ele está querendo negociar, ele precisa negociar, porque ele sabe que a situação dos militares russos lá na Ucrânia é muito crítica, né? Agora, existem indicações de que o Irã está mandando mais ajuda para a Rússia, isso é uma coisa preocupante. Agora, o que ele coloca aqui é uma coisa curiosa realmente. O Kremlin parece estar inexplicavelmente preocupado com o resultado da eleição em março de 2024. Né? Vocês lembram, em março de 2024 vai ter eleição lá na Rússia, né? Como diz o Peskov, eleição na Rússia é uma burocracia cara. Todo mundo sabe que o Putin vai ganhar, né? Porém, ou seja, como é que eles estão preocupados com o resultado da eleição, apesar dessa grande aprovação do Putin, né? E aí levanta aquele tema que a gente já falou aqui, que é bem possível que a Rússia, se o Putin realmente morreu, né, porque teve essa notícia um tempo atrás, que ele teria morrido e coisa e tal, se ele realmente morreu, vai ser a ocasião que eles vão usar para tirar o clone dele de cena, né? Ele hoje está sendo representado por um dos sósias dele, e aí ele perderia a eleição, entraria alguém na Rússia sem dar sinal de fraqueza, né? Olha só, temos uma democracia, trocamos de poder e coisa e tal, mas a verdade é que trocaram de poder porque o Putin morreu. E depois o sósia acaba morrendo mais adiante, resolvido o problema, né? Enfim, não sabemos qual é a situação aqui, mas que é curioso essa preocupação russa com a eleição, né? Bom, esse daqui é um detalhezinho, esse caminhão militar aqui, ele é um negócio caro, né? É um sistema de detecção de radar, Tornado K53958, é bastante caro e acabou desviando na neve e tombando ali na região. Não dá para saber qual foi o grau de dano que ele teve, né? De repente, se for só destombar, não tem problema nenhum, mas pode ter tido, tomara que tenha tido um dano maior aqui nesse caminhão, né?
O, o Peskov anunciou de forma orgulhosa que todos os HIMARS ucranianos foram eliminados com sucesso pelas forças russas. Não esquece de avisar para o pessoal lá da 810ª Brigada Russa, que morreu por HIMARS ontem, né, que vocês destruíram os HIMARS todos, eles não podem ter morrido. Né? Como é que eles morreram ontem de HIMARS se vocês destruíram os HIMARS todos? Né? Enfim, mais mentira do cara. Né? E aí vamos chegar no Putin aqui falando. Ele falou no G20, tá? O G20, o grupo dos 20 países, né? Não teve a presença nem dos Estados Unidos, nem da China, que se recusaram a participar, justamente porque o Putin participou desse encontro. E o que ele falou foi um monte de besteira, olha só, essa aqui foi a matéria, saiu aqui no Brasil também, né? Precisamos pensar em como acabar com a tragédia na Ucrânia. Ô Putin, é muito fácil acabar com a tragédia na Ucrânia. É só você sair com suas tropas de lá da Ucrânia. Quem está causando essa tragédia é você, é o exército russo, né? E aí, essa matéria aqui é uma matéria que foi copiada, né? A Terra que trouxe da Reuters, foi escrita por uma russete, porque é um absurdo. Ele fala aqui, ó, ele diz que Moscou nunca se recusou a participar de negociações de paz com Kiev. Não, por quê? Porque as negociações de paz, tudo é eles mantendo o território que eles conquistaram. Não faz sentido isso. Negociação de paz só existe, qualquer negociação de paz vai acontecer depois que os russos saírem da Ucrânia. Aí vamos negociar em paz como que os russos vão indenizar a Ucrânia e vão se comprometer a não atacar mais a Ucrânia, né? A matéria aqui do Terra pegou só um pedaço da matéria da Reuters, né? A Reuters é ainda pior. O pessoal explica aqui que ele fala que não, o cara fala que Putin está sendo calmo, está querendo resolver o problema e coisa e tal. Não, Putin não quer resolver problema nenhum. Se o Putin está querendo acordo de paz, ele está querendo fazer acordo de paz, é porque ele sabe que está perdendo a guerra. Ele sabe que tem que fazer alguma coisa antes que as tropas dele se enfraqueçam. Tanto que ele perca toda a região que ele conquistou. Então não tem nada de novo nessa história aqui, né? E o artigo da Reuters diz em determinado momento que a destruição na Ucrânia é atribuída à luta entre ucranianos e russos, que foi iniciada com a decisão do Putin de mandar tropas na Ucrânia. Não, caramba, o Putin agrediu a Ucrânia, a Rússia agrediu a Ucrânia. Não foi que mandou tropas na Ucrânia e aí iniciou uma briga. Pô, que história é essa? Que maneira indireta de falar, de tentar tirar a responsabilidade da Rússia pelo que aconteceu, né? O autor escolhe verbos passivos e uma linguagem convoluta para justamente não deixar claro que é a Rússia que atacou a Ucrânia. Um absurdo isso daí, né? Aí ele menciona a origem do conflito em 2014, quando um presidente pró-Rússia foi tirado do poder. Que tirado do poder? O cara fugiu da Ucrânia. O Yanukovych fugiu da Ucrânia. Ele não foi tirado do poder. Haviam protestos contra ele, ele cagou nas calças, ficou com medo, mijou-se todo e fugiu para a Rússia. Aí pronto, né? Ele saiu da Ucrânia, pronto. Mas ninguém tirou ele do poder, ele saiu. Bom, mas é o que eu falo para vocês, né? A Rússia nunca deixou de ser a União Soviética. Na noite de 22 de fevereiro, de ontem, um oficial de alto escalão do governo russo foi tomado preso pelo FSB num restaurante de Moscou. Possivelmente por traição, né? Olha só como é que... É o que eu falo para vocês. Eu não sei se o Putin morreu, mas que tá uma briga pelo poder lá na Rússia muito forte, tá. Como ele tinha o seu próprio sistema de proteção do governo, os guarda-costas do FSO, um oficial do FSO precisou ir lá para negociar a coisa entre as duas equipes do FSO. FSO é a polícia russa lá. E aí facilitar a prisão do cara, né? Preso por traição. Ou seja, está rolando uma purgazinha ao estilo de Stalin lá na Rússia, do pessoal que é considerado traidor no final das contas, né? Mais um motivo para o Putin estar com pressa de fazer acordo de paz, de conseguir cessar fogo. É o que ele quer, é isso, é congelar o conflito para daqui a 10 anos tentar conquistar de novo a Ucrânia. Não vai acontecer, os ucranianos não vão parar de lutar, mesmo que a Europa pare de ajudar a Ucrânia, mesmo que o Ocidente pare de ajudar a Ucrânia, eles vão continuar lutando até tirar o último russo de lá. Um outro caso não tem a ver com esse que foi preso ontem, um dos criadores do sistema de defesa russo, né, o Alexander Talalev, está sendo julgado agora, acusado de fazer fraude eles chamam aqui de almas mortas, a gente chamaria aqui no Brasil de laranjas.
e para corrupção, né? Ele montou um muito caro sistema, um centro de gerência de defesa nacional lá em Moscou, nesse prédio enorme aqui, e tem inúmeras acusações de corrupção, que ele teria usado laranjas para tirar dinheiro disso daqui, teria ficado milionário disso daí. Isso é a essência da Rússia, né? Muita corrupção ali, muita gente desviando dinheiro. E com isso, isso não deixa de ser uma coisa positiva, porque acabou minando a capacidade do exército russo de fazer alguma coisa significativa, né? A gente falou ontem sobre a BBC estar sendo favorável ao Hamas. Olha que coisa, ela também é favorável à Rússia. Olha só como é que ela noticiou a morte da cantora russa que aconteceu lá na festinha do 80º Batalhão, né? Atriz russa na Ucrânia, é morta na Ucrânia por ataque enquanto estava fazendo um show para soldados. Compara com como ela noticiou uma escritora ucraniana que morreu depois de um ataque russo contra civis lá na Ucrânia, né? Então aqui, ó, Victoria Amelina, uma escritora ucraniana, morreu. Ela não foi morta, ela morreu. A russa foi morta pelos ucranianos. A ucraniana, não, ela morreu devido ao ataque dos russos. A mesma linguagem indireta, a mesma coisa de propaganda clara, usando para tentar afastar a responsabilidade da Rússia sobre o que aconteceu, né? Essa estratégia, ó, é o que eu falo para vocês, a mídia tradicional socialista aqui no Ocidente, aqui no Brasil também, lá na Inglaterra, em um monte de outros lugares, ela é muito ligada à Rússia. Até que ponto é essa ligação, eu não sei, mas que claramente tem uma tendência, pode ser só porque os jornalistas são de esquerda e aí gostam da Rússia, não sei, mas que tem uma ligação aí, tem certamente, né? Bom, a gente está acostumado a ver o Viktor Orbán querendo mudar, impedir ajuda para a Ucrânia, impedir que a Ucrânia entre na comunidade europeia, um monte de coisa desse tipo, né? E ele conseguia fazer isso porque a comunidade europeia, do jeito que ela está estruturada hoje, os países têm poder de veto. Então, algumas decisões, principalmente no que tange a tratados internacionais, elas têm que ser tomadas por unanimidade. Todos os países da comunidade europeia têm que concordar para aquilo valer, né? Então, isso que permitia que o Orbán, de vez em quando, bloqueasse ajuda para a Ucrânia, ou eventualmente impedisse que a Ucrânia entrasse na comunidade europeia. E, felizmente, a maioria do Parlamento Europeu já votou na mudança desse negócio. Os vetos nacionais chegaram ao final, né? Então, agora, o Conselho Europeu vai precisar chamar uma nova convenção para reescrever isso e vai retirar essa coisa, né? O que eles conseguiram? Acabou o final do veto nacional em praticamente qualquer coisa. Política externa ou então para entrar alguém na comunidade europeia. Não existe mais veto de país individual. Tudo é por 2/3 dos votos. O maior impacto das eleições na composição da Comissão Europeia. Aí tem mais algumas outras coisas aqui, no final das contas, ou seja, isso aí vai anular esse poder que o Orbán tem hoje de conseguir bloquear ajuda para a Ucrânia ou impedir que a Ucrânia entre para a comunidade europeia, né? Parece que a maior parte das decisões agora é 2/3 dos votos. Então, essas decisões que antes requeriam unanimidade, agora é 2/3. Aí o Orbán vai ficar sozinho, mesmo que junte o cara da Eslováquia e, eventualmente, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre o cara da Holanda, mesmo que ele entre ali, não vai fazer diferença, porque não vai dar os 2/3 para impedir ajuda para a Ucrânia, né? E, ao mesmo tempo, eles votaram para não liberar o dinheiro para a Hungria, porque isso era a chantagem que o Orbán estava fazendo. Ele queria que liberasse um dinheiro para a Hungria antes dele liberar o apoio da comunidade europeia para a Ucrânia. Agora as regras mudaram e a Hungria agora não vai receber o dinheiro e o dinheiro da Ucrânia vai sair, né? Houve a vitória do PVV lá nas eleições da Holanda. Isso é uma coisa assustadora, porque o PVV ele é fortemente oposto às sanções a Moscou, é contra mandar armamento para a Ucrânia, e ele também diz que é contra a Ucrânia se tornar membro da OTAN. Enfim, tem um monte de coisa negativa nele. Mas por que ele foi eleito, então, se ele é um cara tão ruim? É porque ele é o cara contrário à imigração, contrário ao Islã, contrário a muçulmanos, né? E esse gráfico aqui explica muito bem o que aconteceu. Dia 7 de outubro,
o ataque que aconteceu lá, feito pelo Hamas contra Israel. Logo em seguida, a popularidade do PVV, que é o partido dele, cresceu muito, muito mesmo. E daí ele conseguiu o maior número de cadeiras lá no Congresso holandês, justamente em função dessa repulsão aos muçulmanos, aos árabes, a situação lá do Hamas, né? Então, o que ele prega justamente é que a Holanda não deve, a Holanda para os holandeses, não deve receber refugiados, esse tipo de coisa. Ele fala em tirar a Holanda da comunidade europeia. Porém, tem que ver algumas coisas, tá? Essa eleição certamente mostra uma mudança de percepção do público holandês, um desejo de ficar contra a imigração, mas ele vai ter muita dificuldade de formar um governo. Por quê? Os três partidos que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugar, olha só, tá vendo? A política lá na Holanda, ela é bem fragmentada, né? Então esses três partidos aqui que ficaram em segundo, terceiro e quarto, já falaram que eles não vão fazer aliança com o PVV. Então não vai sair daí um governo deles, né? Agora, ele pode juntar com esses outros, essa montanha de outros partidinhos aqui, conseguir alguma coisa? Bom, talvez consiga, mas não dá para saber realmente se vai ter gente suficiente para chegar na metade, né? São muitos partidos. Lá na Holanda seria muito complicado para ele montar uma coalizão para ter a maioria. Lá na Holanda ele teria que juntar 150 cadeiras para ter a maioria, ele só tem 32 cadeiras. Você tem que fazer um monte de coligação com um monte de gente. Então existe a chance que se esses três aqui resolverem fazer uma coalizão deles, eles conseguem os 150. Mais fácil do que o PVV sozinho, né? Enfim, a gente não sabe ainda se esse cara realmente vai se tornar o primeiro-ministro da Holanda. Eu acho pouco provável, mas é uma situação preocupante, né? E mostra aquele ponto que eu falo para vocês. Essa questão de imigração, tem que tomar cuidado com isso. Eu também sou favorável à fronteira aberta. Acho que não tem motivo nenhum para impedir pessoas de migrarem para outros países. Mas o que a gente está percebendo com as ações da Rússia lá na Finlândia, com o caso que aconteceu ali na ilha de Lampedusa, na Itália, é justamente que isso não é uma coisa, um movimento orgânico. Isso está sendo estimulado pela Rússia justamente para favorecer políticos mais à direita, mais radicais, contra a imigração, né? E está funcionando, e a saída é muito óbvia. É os partidos que não são radicais à direita também abraçarem essa causa contra a imigração. Não de forma ampla, não dizer que toda imigração é ruim, mas esses movimentos coordenados para levar a imigração para a Europa, tem alguma coisa errada nisso daí. Isso está sendo usado como uma arma híbrida pela Rússia, né? Até onde vai isso, né? No passado, eu sempre me pergunto. O primeiro-ministro da Noruega também disse que vai fechar o único checkpoint que tem com a Rússia, né? Vocês lembram? A Finlândia fechou praticamente todos os checkpoints que tinha aqui com a Rússia. A Finlândia tem uma fronteira enorme com a Rússia aqui e fechou todos os checkpoints que tinha aqui com a Rússia, porque a Rússia está mandando um monte de imigrante da Somália, da África, do Oriente Médio para a Finlândia. Fecharam tudo aqui, tudo fechado. E agora a Noruega, aqui no norte, ela tem um checkpoint só com a Rússia e também fechou, está fechando esse checkpoint também, por conta dessa... Isso é uma guerra híbrida. A Rússia está mandando, usando imigração como arma, né? Bom, e por falar em imigração como arma, está acontecendo um bloqueio na Polônia de cargas que vão para a Ucrânia. Isso é uma coisa bastante complicada, porque está impedindo o transporte de suprimentos e um monte de problemas. A ideia aqui parece que é um sindicato de motoristas de caminhão da Polônia que estaria insatisfeito porque tem muitos motoristas ucranianos tirando os trabalhos deles ali. Então, em tese, é um bloqueio que não tem a ver com o governo polonês em si, é uma questão de sindicato, protestando e coisa e tal, só que o problema é que isso está causando um problema grande, né? Houve a morte de um motorista ucraniano que estava ali, não se sabe qual a situação da morte dele, mas ele estava já um tempão parado lá no checkpoint, impedido de avançar, e isso pode prejudicar, em tese, a entrega de armas e munições para a Ucrânia. A maior parte vai de trem, então não passaria por aí, mas isso daqui certamente tem uma parte que seria prejudicada, né? Existem
outras estradas que podem ser usadas também, mas isso é uma questão complicada. Por que o governo polonês não faz nada, né? Está na hora já de acabar com esse protesto aqui desse sindicato polonês ali. Inclusive, o pessoal está trazendo aqui a informação que a inteligência russa deve estar envolvida nesse bloqueio de bordas da Ucrânia, segundo houve a investigação do Guildhall, que é uma organização lá na Polônia, né? O organizador desses bloqueios é o cidadão Rafał Meckler, um cidadão polonês, e ele faz parte de um partido pró-Rússia, a Confederação da Liberdade e Independência, e, em particular, ele pediu o reconhecimento da ocupação da Crimeia pela Rússia, isso lá em 2015, ou seja, o cara é claramente pró-russo. Se ele está recebendo dinheiro da Rússia para fazer esse movimento, a gente não sabe. Mas a situação é estranha. Tem ligações dele com a Rússia aqui também, né? Vamos ver se o governo polonês reage de alguma forma aí, né? Bom, saiu o vídeo 20 dias em Mariupol, tá? Saiu no Twitter e em várias outras mídias. No Twitter, infelizmente, ele foi derrubado, né? O Twitter suspendeu a conta aqui do pessoal que estava liberando esse vídeo e disse que era um vídeo que glorificava a violência. Não, é um vídeo que conta a história de Mariupol, como que os russos, a brutalidade com que os russos destruíram completamente a cidade de Mariupol, né? Um documentário muito importante. No Twitter você não consegue ver, o Twitter está dizendo que não pode porque glorifica a violência. Mas tem no YouTube. Quem quiser ver, tá aqui no YouTube, é só você procurar. O documentário completo tá lá, é muito chocante, é muito violento mesmo, tem muita coisa de violência, mas principalmente é a denúncia da violência russa contra as cidades ucranianas, né? Bom, o Zelensky falou com o Milei, agradeceu pelo suporte dele, coisa e tal, pelo apoio claro à Ucrânia. Parabéns ao Milei por isso. E o Milei também ofereceu ao Zelensky fazer a cúpula Ucrânia-América Latina na Argentina. Olha que bacana. O Milei do lado certo da história. Bolsonaro, aprende. Bom, Joe Biden e Xi Jinping se recusaram a participar no G20 virtual porque o Putin estava participando. Isso é notório que a China, eu acho que está indo para o lado dos Estados Unidos, né? Está isolando a Rússia nessa história. O problema é que isola a Rússia, mas não o Irã, né? O Irã suspeita-se que eles estão mandando alguns mísseis, estão planejando mandar alguns mísseis para a Rússia. Espera-se que isso não aconteça, mas tem aqui alguns mísseis que eles podem mandar sim, né? A Ucrânia recebeu ajuda da Lituânia e também existe a possibilidade de receber ajuda da Alemanha, no seguinte sentido, na verdade da Suíça, indiretamente, através da Alemanha. Olha só, a Suíça está vendendo 25 Leopard 2A4 para a Alemanha, que não podem ser mandados para a Ucrânia. A Suíça vendeu para a Alemanha esses tanques, dizendo, ó, não pode mandar para a Ucrânia. Só que a Alemanha tem 19 Leopard 2A5 que ela usa, que ela está sem uso para isso. Então ela poderia pegar esses 25 Leopard 2A4 e mandar esses 19 2A5 para a Ucrânia, porque esses podem ser mandados para a Ucrânia, porque esses são da Alemanha mesmo, né? A Alemanha não ficaria desguarnecida, porque recebeu os 25 lá da Suíça, e poderia mandar esses dela para a Ucrânia. Vai acontecer isso? A gente não sabe, mas é possível que sim. E bom, por final, uma coisa muito curiosa aqui, uma briga entre o Nick Fuentes e o Jackson Hinckley, né? São dois propagandistas russos, duas Russettes lá nos Estados Unidos, vivem fazendo crítica um do outro e coisa e tal. E aí, olha só, o Nick Fuentes, ele fala aqui ó, que basicamente ele admitiu para mim que a fé cristã dele é falsa e parte do trabalho que ele presta para a Rússia. Ele também disse detalhes sobre como ele está engajado em algum tipo de acordo comercial através do Lavrov. Ele e a noiva dele são pessoas sem sinceridade, são peões russos nessa história, né? E também, ou seja, aqui de novo a mesma mensagem, mas ou seja, tá uma briga entre os dois aí que basicamente tá revelando esses segredos aí do Jackson Hinckley, né? E é lógico que isso é verdade, a gente sabe que ele recebe dinheiro de Moscou, né? Tá mais do que claro. Eu não estou dizendo que todo mundo que defende a Rússia recebe dinheiro de Moscou, não é isso, né? A imensa maioria são idiotas úteis,
que vão acreditando nesse papo de que Rússia é de direita, o Putin quer acabar com o globalismo e não sei o que lá. Que lorota absurda isso. O Putin é o mais globalista de todos, é o que mais quer essas pautas absurdas todas. Olha só, até o caso da imigração, ele está por trás disso. Agora que tem algumas pessoas que são pagas por Moscou, eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.